Entendeu? Porque a inteligência ainda é a mãe de todas as coisas. Então o metodismo não dá para separar dessa situação. O que nos difere como movimento, aí é o lado da crença. E como se diz na história, o metodismo é experiência. Defina o metodismo como uma palavra: experiência. Porque essa é a palavra que Wesley usa lá, experiência. O que é experiência? A palavra experiência, você vai dividi-la por 3. Ex, peri, ência. Para mim, se não for, depois da palavra amor, é a palavra mais completa que tem no dicionário. Quando eu chego a ter uma experiência, subentende-se que quando você atinge a experiência, você passou por algumas situações que lhe dão o status de experiente. Isso é interessante. Experiência. Ex está ligado a expandir, explorar. Entendeu? Perímetro, conhecimento de área, conhecimento ao redor, saber o que está fazendo. O que significa perfeito? A perfeição é algo que não tem erro. Mas por que perfeito? Perímetro feito. Perímetro adequado. Antes de eu fazer, eu tenho um perímetro. E pelo perímetro, a minha condição de errar é muito menos do que uma que eu fosse direto na situação. É interessante isso, né? O Albert Ellis, um dos pais da neurociência, em 1962, ele fala que ele afirmou que o homem pensa, o homem é fruto de um acontecimento voluntário, então ele pensa e depois ele age. Teve 2 doutores que contestaram ele. Um foi o Greenberry, e um outro doutor que contestou dizendo: não, o ser humano acontece o ato voluntário, uns agem e depois pensam. Isso está ligado ao Perry. Eu não vou entrar em analogia científica da neurociência, mas é interessante porque se você vê uma situação e você conclui algo antes de experimentar, você pode incorrer num erro até às vezes irremediável. Entrar com a voadora com 2 pés numa situação que você achou que e já tomou a decisão sem consultar. O Perry te diz: primeiro veja o que está acontecendo, para depois você agir. Nesse caso, a escola do Albert Ellis tem razão. É expandir, é explorar, é perímetro e ciência, consciência, inteligência. Pegou? O que significa a palavra experiência para você? Então, quando alguém chegar na experiência, cara, poxa, ele está quase lá, né? Olha, maravilha, experiência. O metodismo é uma experiência. É uma experiência espiritual, é uma experiência também filosófica, é uma experiência social, é bem completo. Falar na experiência, quando eu defino experiência a nível de crença, nós estamos estudando teologia, eu quero que vocês pensem um pouquinho agora. Eu não quero fazer aqui, não quero descarregar só em você uma situação, mas que você pense um pouquinho. Nós aqui nessa sala concordamos que Deus existe. Só que ao afirmar que Deus existe, eu estou sendo poético. Por quê? Numa razoabilidade máxima, Deus não pode existir. Porque se Deus existe, e a existência limita a dimensão de um espaço, sendo ele maior que o espaço, metafísica, logo, ele não existe nesse espaço. Porque intrinsecamente o espaço é menor do que ele. Então, se eu falo que ele está neste lugar, eu estou limitando a presença dele a um lugar, quando ele é maior do que o próprio lugar. Por ele ser onipresente, ele está acima e afora do que eu chamo de consciência
geográfica. Quando eu canto, Deus está aqui, é uma figura de linguagem, é um poema. E ele está, pelo meu espírito, que a parte dele, em mim, segundo Eclesiastes, ele está aqui. Mas ele está bem fora daqui também. Porque ele é Deus, acima de tudo. Você ainda vai aprender muita coisa na vida, como eu estou aprendendo. Nós somos um ser humano que a cada dia se desenvolve. O que tem em Deus já foi desenvolvido. Deus não tem amor, Ele é o próprio. Deus não faz justiça, Ele é a justiça. Quando eu olho para você, eu vejo que você mudou. Às vezes o cabelo está penteado de um jeito diferente, ou você deixou a barba crescer, você está sempre mudando. Às vezes eu procuro olhar você 2 vezes para é fulano. Deus não tem esse problema. Ele disse para Moisés, eu sou o que eu sou. Diga a Faraó que ele acha que ele é o Senhor do mundo, que ele é o eu impotente. Eu sou o eu completo. Eu não tenho que me refazer em nada. Deus é tão Deus que Ele é absoluto em si mesmo. Se Deus se atualizar agora, já está obsoleto. Deus é maior do que Ele pensa que Ele é. Deus é maior do que o que você pensa que Ele é. E mesmo a mente que você não tem hoje, que pensaria mais do que a mente que você tem, mesmo assim ela não alcança a dimensão de quem é Deus. Deus criou uma coisa chamada eternidade, e a Bíblia diz que Ele é pai dela. Pai. A eternidade subentende que não tem fim, porque ela é a eternidade. Então, se Ele é pai, Ele gerou. E se Ele gera, Ele teve o início em algum lugar. É o pressuposto axiológico. Então, Ele está dizendo de uma dimensão que eu não conheço. Um tipo de tempo que excede ao Cronos e ao Kairos. Que eu não tenho a mínima ideia onde é que fica isso e como seja isso. Então, essa sala aqui, por acreditar nisso, ela é superior a qualquer tipo de pensamento que o homem possa produzir, porque o homem é limitado, e jamais o limitado poderá entender o ilimitado, e o finito entender o infinito. Portanto, por maior que seja o pensador, de John Locke o que você imaginar de filosofia de Carl Jung, que seja quem for, põe todo mundo junto, não consegue alcançar esse nível de pensamento. E eu digo com o maior prazer que a filosofia é a serventia da teologia, da crença de Deus. Eles não concordam com isso. Mas o pressuposto deles é humano. Eu falo de algo que é divino, que só pode se sentir por experiência. Eu voltei agora onde eu tinha saído. Vou dar um exemplo clássico aqui. Acho que um dia eu toquei nesse assunto lá acho que um dia eu falei sobre isso lá na igreja do Xaxim. Vou dar um exemplo aqui. Você, qual é o seu nome? Denise. Sua mãe vive? Qual é o nome dela? Tereza. Alguém conhece a Dona Tereza? Eu também não conheço a Dona Tereza. Mas ela existe. Você conversa com ela? Eu não conheço a Dona Tereza, para mim ela não existe. Porque a Dona Tereza é a sua experiência pessoal, não a minha. A única coisa que o ser humano não consegue transmitir é a experiência. Ele pode transmitir gripe, dinheiro para a conta do outro, raiva, ódio. Experiência não. Porque a experiência é fruto de uma experiência. É algo muito mais do que um simples pensamento abstrato. Ela conhece a Dona Tereza. Ela já tocou na sua mãe, abraça a sua mãe, ela fala. Eu não sei. Agora, o dia que eu conheci a Dona Tereza, eu vou. Você caiu, filho? Não. Nossa, me preocupei. O dia que eu estava alcançando você essa aula. Essa aula é complicada, eu preciso falar com isso. Eu estou mexendo em fundamentos, gente. Não vou ficar aqui, louvado seja Deus, entendeu? Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Não, eu estou com a classe aqui de nível. Vocês são alunos de nível, então tem que vir com vocês assim. Então, Dona Tereza, o dia que eu conhecer, vai ser um prazer conhecer a Dona Tereza. Aí sim eu vou dizer, olha, realmente sua mãe existe, mas eu não conheço. É por isso que em termos jurídicos, existe a palavra mais ampla, é a razoabilidade. O que acontece? A pessoa matou o outro.
Aí uma pessoa viu, é levado ao tribunal, é colocado um júri, um juiz, um promotor e um advogado. O que vai acontecer naquele tribunal? Porque ninguém viu, gente. Que tem um tribunal, meu Deus do céu, para tentar chegar numa razoabilidade, e mesmo assim ainda erra, que tem alguns processos que são reabertos depois, mesmo assim. Fulano, vem cá, entrou. Como é que foi? Conta como é que foi o assassinato. Não, ele sacou a arma, ele estava com a calça amarela e camisa tal, e deu 2 tiros, o cara caiu e tal. Porque ele viu, ele vai tentar convencer aquele júri que tudo que ele está falando é fruto de uma experiência, mas pelo amor de Deus que só ele viveu. Se fosse fácil passar a experiência, era só apertar um botão e não precisar pregar o evangelho, era muito mais rápido. Por isso que a gente sua o paletó, a irmã aí sua o vestido, para pregar num culto, para tentar convencer as pessoas, para elas terem a sua própria experiência. E o metodismo é isso. É fazer a pessoa viver a experiência dela. É igual um namoro. Quando eu conheci minha esposa e ela me conheceu, fechou. Acabou a busca, acabou o problema, acabou a situação, acabou o desespero, acabou tudo. Fechou, estamos aí 28 anos juntos, 28 anos. Porque o modo como eu conheço a minha esposa, você não conhece. E não vai conhecer mesmo. E o modo como ela me conhece também. Porque são experiências natas nossas, entendeu? A compreensão e o conceito que ela tem de mim, você jamais vai ter. Por mais amigo que você seja, você pode ter conceito em outras áreas. Como professor agora está tendo um conceito. Estou aqui picando um fumo terrível. Picar fumo é uma expressão. O cara é muito mal o que ele está fazendo. Fica picando fumo, né? E isso é a experiência. Ela é única e pessoal e intransferível. Diga comigo, única, pessoal e intransferível. Isso é experiência. Então, quando você está aqui,